Ora, viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast, o podcast da revista Bang. Como sempre, temos os dois convidados residentes, o Bruno Martins Soares, o Luís Filipe Silva, e tem-me a mim, Luís Corte Real, como vosso anfitrião. Hoje eu não vou estar aqui a controlar as conversas, porque estou numa posição mais de autor. Temos aqui mais dois autores, que é o Gerson Lodi Ribeiro e a Sónia Louro. E para quem está por dentro já percebeu que esta mistura de Luís, Gerson, Sónia só pode significar uma coisa. Estamos aqui para falar do Lisboa Noir, uma antologia que a Saída de Emergência lançou agora em agosto e onde todos nós os três somos autores e participamos na criação deste universo. Ora bem, como eu sou parte interessada, não faz sentido ser eu a falar. Luís, começas tu com as hostilidades e o Bruno, obviamente, também. Força, pessoal. Olha, eu vou começar e vou devolver-te a palavra porque acho que faz todo o sentido, para quem ainda não conhece, que tu descrevas um bocado o projeto, o que é o Lisboa Noir, como é que nasceu, o que é que te inspirou e depois o alargamento, né, do convite da participação a outros autores. Então, começando do início, o que é o Lisboa Noir e o que é que podemos encontrar no livro? Então, quando eu comecei a idealizar o Benjamin Tormento, eu considerei duas épocas. Ao escrevê-lo na era vitoriana, que para mim é uma era muito especial, faz lembrar o Sherlock Holmes e aqueles livros todos vitorianos, dos Dráculas, da banda desenhada do Alan Moore, de 1001 filmes e séries que todos nós aqui vimos. Mas os anos 20 para mim também têm uma certa mística, porque eu li toda a obra de Lovecraft, a maior parte dos contos dele passa-se nos anos 20, e eu joguei muito Call of Cthulhu com os amigos, joguei centenas e centenas de sessões, de milhares de horas, vários anos, tive campanhas de vários anos, e certamente voltarei a jogar, se tudo correr bem, que se passam todos nos anos 20, em Arkham, que é aquela cidade imaginária do Lovecraft lá no Massachusetts. Como eu optei por colocar o Benjamin Tormenta na era vitoriana e durante 2 ou 3 anos não fiz outra coisa que não pesquisar era vitoriana, Lisboa vitoriana, pronto. Quando decidi fazer este projeto paralelo, que para mim era um projeto menor, e digo que era porque já deixou de ser, eu agora tenho um carinho pelo Lisboa Noir como tenho pelo Benjamin Tormenta, mas começou com uma coisa menor, tipo, vou descansar um bocadinho do Tormenta e vou então pegar nesta Lisboa alternativa. Pensei logo, vai ter que ser nos anos 20. Para misturar, pegar em Lisboa mais uma vez, pegar nos anos 20, mas eu sou como o Gerson, gosto muito de história alternativa. Não há muita história alternativa em Portugal, não há sempre uma grande tradição. E eu sempre tive aquele bichinho na cabeça, o que é que aconteceria se Dom Miguel tivesse ganho, porque a gente vai ler os livros de história e percebe que Dom Miguel devia ter ganho, porque tinha muito mais homens, porque tinha o apoio da Igreja, e a Igreja na altura tinha muito mais força do que tem hoje em dia, e ele tinha tanto o apoio da grande Igreja, dos bispos, até aos párocos das aldeias. Ele tinha o apoio da Igreja. E depois, ainda tinha o apoio do povo, que viam nele o rei legítimo e não o Dom Pedro, que tinha dado independência à colónia mais rica do reino. Quer dizer, como é que um traidor que dá a independência à colónia, de repente acha que tem direito a pôr a filha no trono? Portanto, não fez sentido nenhum a vitória de Dom Pedro, ainda bem que ganhou, mas não fez sentido, e eu sempre achei que era muito giro. E depois, para não me alongar mais e passarmos aos convidados, tentei misturar aqui um bocadinho de tudo o que eu gosto. O pulp dos anos 30, o Luís sabe que eu e ele somos mega fãs de pulp, até temos uma antologia muito gira. O pulp dos anos 30, portanto, com aquelas personagens, aquela ação, aquela mistura de vários géneros, aquela escrita rápida. Depois, um bocadinho o cinema noir dos anos 40, tudo. Eu leio este livro e estou a imaginar tudo a preto e branco. O detetive clássico do Hard-Boiled Detective, do Sam Spade e 1001 outros que se fazem parte do meu imaginário, da Vampiro de Bolso. E por fim a Golden Age dos cómics, dos anos 60, quando o Stan Lee, o Jack Kirby e outros ilustradores e argumentistas, fundamentalmente na Marvel, criaram toda aquela linha de super-heróis humanos, com problemas, foi a Golden Age por alguma razão. Portanto, anos 30, 40, 50 e 60, tudo misturado numa Lisboa alternativa, que eu tentei que fosse o mais realista possível, mas que há aqui apesar de serem contos, há um arco narrativo de uma série de segredos que vão sendo desvendados ao longo dos contos. Portanto, foi um projeto complicado, que eu pensei que ia ser um projeto menor, foi só para eu descansar do Tormenta,
Epá, e eu apaixonei-me pelo projeto conforme ele ia andando e fiz a mesma coisa que fiz nos Tormentos. Eu gosto de convidar sempre alguém, epá, porque são contos e acho que as pessoas trazem coisas novas. Adorei os contos de Gerson, adorei o conto da Sónia, muito diferentes, complementaram muito bem tudo o resto. Epá, e num próximo livro, acho que nós os quatro aqui, nós os cinco, vocês os quatro, deviam juntar-se outra vez e a gente fazia. Ouvia também não só a continuação da Maria Elisa e se calhar do Fernando Pessoa, tem que voltar, mas também as vossas visões desta Lisboa. E agora calme, senão passa o episódio todo e só falei eu. Eu acho que seria interessante agora, de facto, antes de várias perguntas que tenho para fazer, se calhar sabemos um bocadinho mais do Gerson e da Sónia. Gerson, queres que tu começar? Estás aí no sentido do relógio. Contar mais uma vez, já cá te tivemos, quem és tu e que fazes tu pelo Lisboa Noir? Bom, boa noite. Bom, não adianta dar boa noite ou bom dia ou boa tarde, porque não sabemos a hora que isso vai ser veiculado, nem que o espectador vai assistir. Mas saudações, eu sou Gerson Nod Ribeiro, escritor de ficção científica. Dentro da ficção científica eu gosto muito, não escrevo só história alternativa, mas gosto muito de trabalhar no subgênero da história alternativa. Né? E estás a falar-nos a partir de onde? De que parte do mundo? Ah, sim, desculpe. Estou falando aqui do Rio de Janeiro, Brasil. Dentro da linha histórica alternativa Lisboa Noir, parte Reino do Brasil, parte do Império dos Três Reinos, né? Em que quando o Luiz Corte Real, não o Luiz Felipe, me convidou para fazer parte dessa narrativa complexa, escrever uma narrativa dentro desse universo ficcional, dentro dessa linha histórica alternativa, e ele me apresentou várias narrativas que ele já tinha escrito, para ver se eu entrava no clima, assim, para eu sentir, a proposta é fazer algo mais ou menos desse gênero, é assim que as coisas funcionam. Me apresentou a linha histórica alternativa. Eu pensei, poxa, o ponto de divergência ocorreu lá atrás, aconteceu na quarta década do século XIX. A Guerra Civil Portuguesa, ou como os historiadores lusófonos dos lados do Atlântico gostam de chamar, né, a Guerra dos Dois Irmãos. Nós somos brasileiros e portugueses, são os únicos que chamam a guerra entre Pedro e Miguel de Guerra dos Dois Irmãos, porque os historiadores de outros países preferem essa designação para a guerra entre Atahualpa e Huáscar, né, pela disputa do Império Inca. Mas vamos lá. Para nós, essa foi a Guerra dos Dois Irmãos, ponto de divergência, mas que a narrativa em si se passa um século depois. Tanto é que está tendo a grande exposição para comemorar um século da vitória do pai da pátria, que é o Miguel I, né? Pai da nação. Né? O pai da pátria é uma coisa mais brasileira, pai da nação. Não. Também tem os seus, também tem as suas ligações aqui também, não é? Porque no tempo de Salazar, pátria também era o que se usava. Sim. E podem chamar pai da pátria, não é pai da nação. Exatamente. Mas aí, quando o Luiz me deu aquelas histórias, eu li para isso aqui, aonde as narrativas todas estão se desenrolando, isso aqui é um cenário, não é nem mais steampunk, isso aqui é um cenário dieselpunk, né? Porque nós temos uma tecnologia mais avançada na década de 20, 30 do século 20, em que Lisboa é a maior metrópole da Terra, tá? Ocupa o lugar de Nova York, né? A coisa que fez é o ponto de virada, tem um ponto de divergência 60 anos antes, mas o ponto de virada mesmo, em que o Império Português se coloca como primeira nação da Terra, foi a Guerra do Ultimato, né, contra o Império Britânico, e a partir daí você vê Lisboa como uma Nova York alternativa, né, com dirigíveis, porque também steampunk, dieselpunk pede por dirigíveis, né? E eu tenho que escrever, então, uma história ambientada nesse cenário. Vou tentar escrever. Fiquei com dúvida se ia conseguir ou não. O Luiz falou, Gerson, você quer participar? Eu falei, quero, mas não sei se eu vou conseguir produzir algo à altura. Né? Aí eu pensei o seguinte, da mesma maneira que eu fiz há muitos anos atrás, com A República Não Existiu, que eu
como autor de história alternativa brasileiro, queria escrever uma história alternativa cujo moto fosse a história de Portugal, né? Ali, no caso, a sobrevivência da monarquia em Portugal, né? E agora era o cenário Lisboa no ar. Eu pensei, a minha saída, a minha alternativa é levar um pouquinho dentro desse cenário alternativo português, levar um pouquinho de sabor brasileiro. Aí, como tinha dirigível, como também podia ter aviões, eu pensei, Santos Dumont, nesse cenário alternativo, ele seria um cidadão português. Claro. Nascido no Brasil, mas seria um cidadão português. Então, por que não escrever uma narrativa? Não que Santos Dumont fosse o personagem principal. Porque eu não gosto muito de. Eu acho um pouco roubalheira você pegar com o personagem principal uma figura histórica da história, nossa história real, e transformar em personagem literário na história alternativa. Mas você vai fazer um pouco aquilo que o Newman fez no Ano Drácula, né? Que é você deixa os personagens históricos atrás e você usa suas criações como os personagens principais. Então, o meu protagonista ele foi um discípulo do Santos Dumont. A minha antagonista, que aqui entre nós podemos falar é filha do protagonista, né? Ela é afilhada do Santos Dumont, né? O Santos Dumont é padrinho dela, né? Então, e há ali um segredo entre eles, não é? Um segredo entre eles que a gente nunca chega a saber, não é? Mas se um dia venha a saber. Se as histórias já estiverem em andamento, mais cedo ou mais tarde você saberá. Não deem spoilers, não deem spoilers. Não, o Luiz falou, não podemos revelar tudo logo, tem que deixar algumas coisas guardadas. Então... E Sónia, tu foste para uma lógica completamente diferente, obviamente, não é? Uma lógica mais portuguesa, pegando até em 4 personagens que são uma, não é? Queres falar um bocadinho também de como é que chegaste ao projeto e como é que... Portanto, eu aqui, no meio de vocês, estou um bocadinho peixinho fora d'água, porque não estou ligada à ficção científica, não sou apreciadora desse tipo de leitura, nem muito sequer desse tipo de filmes, apesar que o Luís então, falou comigo e eu achei logo também de imediato a história dele interessante, porque apesar de eu não ser uma leitora e já estar em desvantagem deste tipo de literatura, interessa-me. Tenho um certo interesse, apesar de não ler. E quando o Luís me apresentou este projeto, achei muito interessante. Também é um período da história que me interessa. Gosto desse período da guerra, como o Gerson falou, da guerra entre os dois irmãos, acho que é algo muito forte, a guerra entre os dois irmãos e depois esta luta e tudo o que está por trás, que é mais do que o trono. E quando o Dom Miguel perde e está em Evramont a assinar os documentos da rendição, tudo o que está ali em causa, e ele depois oferece as suas joias para a reconstrução da pátria, é algo muito forte. Não é só, eles não estavam só a lutar pelo poder, havia ali mais alguma coisa, pelo menos no meu entender. E é um período que eu gosto muito. O Luís apresenta aqui uma história alternativa que eu achei muito interessante, eu queria entrar nela. Depois fiz aquilo que o Gerson diz, fiz a roubalheira, que ele diz que apresentar personagens históricos que existiram e pô-los como os nossos personagens principais é fazer roubalheira. Então eu fiz roubalheira imenso, porque utilizo o Aleister Crowley, o Fernando Pessoa e este aqui não está existido, o trineto do Dom Miguel. Quer dizer, existiu, mas não é. Ele tem o nosso Neste Dom caso Duarte, é o príncipe real, não é? o nosso Dom Duarte Nuno, nós sentados, é o trinete do Dom Miguel. Portanto, não é que o Dom Miguel não tenha tido três netos, mas não estes alternativos. Portanto, esta não é uma figura histórica real, mas as outras, o Fernando Pessoa e o Aleister Crowley, são adaptos no meu conto, para seguir este arco que o Luís sempre quis, não é? Que não fossem contos ali salpicados dentro do livro e tivessem ligações uns com os outros. Eu pensei que a melhor forma era, digamos, pegar num dos contos
mas pô-lo do ponto de vista dos meus personagens. Portanto, ver a história ao contrário. Porque pensei que isso era a melhor forma de ligar os contos e dar o tal arco narrativo que se queria, que se pretendia. E tu apresentas uma versão muito pessoal e muito interessante do Fernando Pessoa. Se calhar aquela que realmente já devíamos ter pensado há mais tempo, não é? Bom, eu tinha escrito também já um romance biográfico do Fernando Pessoa. Portanto, também é uma personagem que eu já tinha algum conhecimento. Conheces muito bem, não é? Exato, que não precisava de investigar, já tinha feito a investigação há uns anos e, portanto, era pegar naquilo que eu conhecia, naquilo que eu na altura também não explorei desta forma no meu romance e aqui resolvi fazer, como isto é alternativo, podia-se fazer qualquer coisa, de certa forma, e, portanto, explorar esta... Pronto, não quero adiantar muito, senão já estou a fazer spoiler. Luís, tal como no Tormenta, aqui no Lisboa no Ar, até é óbvio pelo título, a própria Lisboa é uma personagem, não é? Tu queres explicar-nos um bocadinho que diferente é esta Lisboa, digamos assim? Quais são as características diferentes que tem esta Lisboa? É verdade. Já no Tormenta, no primeiro volume do Tormenta, Lisboa é a personagem principal, porque é mesmo a paixão e o amor e o carinho por Lisboa. O Benjamin Tormenta é uma desculpa para eu descrever a Lisboa da época. É quase isso. No segundo já não. No segundo há poucos contos em Lisboa, há um conto grande no Porto e há um conto gigantesco no Egito. No Egito. Mas esta Lisboa, que como muito bem diziam, é uma espécie de Nova Iorque nesta realidade, não é? Com aqueles arranha-céus, com os imigrantes a vir de todas as colónias, não só portuguesas como espanholas, porque nós temos as colónias espanholas, seja de Cuba, seja das Filipinas, do Saara espanhol. O sonho português, ao fim e ao cabo, está em Lisboa. Cuba continua a ser uma colónia porque os Estados Unidos não se atrevem a encenar o que quer que seja em Cuba, porque combater contra este Portugal não era a mesma coisa que combater contra a Espanha da nossa realidade. Portanto, e a Lisboa, tens a Lisboa antiga ao longo do rio, a Lisboa Pombalina, mas depois começam os arranha-céus em todos os sentidos, unindo depois o que é hoje em dia os dormitórios de linha de Sintra, e depois em direção a Cascais. Cascais é uma vila luxuosa, onde estão os palacetes todos, onde estão os chalés. Sabemos que Troia é a capital do cinema, portanto, algures na Península de Troia, e eu já tenho no segundo volume, isso será explorado, é uma espécie de Los Angeles, de Hollywood, portanto, com os estúdios, com as intrigas, com os atores, e a droga, e o álcool, e aquela coisa meia LA Noir, não é? Será em Troia depois. Uma particularidade que depois a Sónia aproveitou no conto dela, que é muito giro, é a margem sul. Eu imaginei sempre uma favela, tirei medidas, fui ao Google, 10 km de favela, desde a Foz do Tejo até praticamente até ao Barreiro. E depois achei piada fazer o Lisboa e a gíria popular chamar aquilo Lismá. Houve gente que não percebeu, e só percebeu quando uma das personagens explica, que eu achei espetacular. Felizmente há uma personagem, não é, que é a Petra Mil Homens, que diz que aquilo é Lismá, em oposição a Lisboa, e a outra personagem, que é a Sara Lobeira, ri-se e acha aquilo um bocado tolo, porque realmente é tolo. E eu, como achava que era tolo, eu quis deixar expresso que era tolo. Então foi uma personagem a dizer. Mas é Lismá, é gíria, um bairro gigantesco, onde imaginámos ali todas as culturas, fronteiras invisíveis entre a Little China, não é? A pequena Macau e a pequena Manila, que é a zona onde estão os filipinos todos, e depois há a zona dos angolanos, moçambicanos, brasileiros também, mas depois tens os refugiados russos, que podem estar em qualquer lado, porque há essa particularidade da rainha Tatiana Romanov ter casado e ser uma Bragança. Ela é a herdeira putativa do trono russo, o que significa que todos os sovietes a querem matar, o que significa que toda a aristocracia russa emigrou para Lisboa, os mais ricos estão em Lisboa, os mais miseráveis se calhar resvalaram para Lismá, e o conto da Sónia é muito engraçado também, porque também faz essa referência a Lismá, e tens dois mundos separados por um rio. E é uma Lisboa que eu imagino a preto e branco, Lisboa no ar. Mas não tem só a história alternativa.
logo no primeiro conto, um conto muito noir, mas com um personagem muito invulgar, nota-se ali laivos de uma tecnologia também diferente daquela que nós temos. Não é? Como é que isso vai introduzir-se na história? É verdade. A tecnologia, houve muita gente que me falou no dieselpunk. Eu nunca pensei nisto como dieselpunk, mas eu percebo a razão. Realmente isto não é uma história alternativa em que a tecnologia ficou igual. Para o comum dos homens, ela está igual. Não há carros voadores, quer dizer, os dirigíveis sim têm uma evolução grande. O dirigível que o Gerson idealizou é algo que nunca existiu. Há ali tecnologia que está um pouco à frente, mas parece-me a mim que ao longo dos contos vai-se dando a entender que a dinastia miguelista não só ganhou a guerra civil, mas provavelmente ganhou a guerra do ultimato, essa sim contra a maior potência da época, recorrendo a qualquer coisa que nós não sabemos o que é. Queres explicar um bocadinho melhor o que é que foi a guerra do ultimato? Porque há pessoas que se calhar não sabem sequer o que é o ultimato, não é? Claro, a piada da história alternativa é a gente pegar na história real e distorcê-la, não é? E nós tivemos o ultimato em 1880 e tal, em que os ingleses nos forçaram, o Reino Unido nos forçou a abandonar os territórios que estão entre Angola e Moçambique. Portugal queria o mapa cor-de-rosa, queria ficar com uma boa fatia da África, que ia da costa oeste à costa leste. Mas os ingleses queriam ligar o Egito à África do Sul, portanto, não, aquele centro da África, aquele coração que está entre Angola e Moçambique, eles queriam para eles. Nós não tínhamos homens nem poder para ocupar aquilo, e os ingleses fizeram o ultimato: ou vocês saem daí, ou nós entramos em guerra. Obviamente que nós abandonámos a ideia do mapa cor-de-rosa, abandonámos a ideia de ocupar aquele território que vai de uma ponta à outra da África. O povo não gostou. Sempre, aliás, acho que a nossa monarquia até sofreu muito e os republicanos cavalgaram esta derrota perante os ingleses, esta humilhação perante os ingleses, que os republicanos cavalgaram um bocadinho nisto até para acelerar a queda da monarquia, quando nós na verdade nunca na vida poderíamos combater contra a nação mais poderosa, porque os ingleses conseguiam destruir-nos de uma ponta à outra. Era como se estivéssemos agora a combater diretamente com os Estados Unidos. Exatamente, os Estados Unidos diziam: vocês agora têm que sair dos Açores. A gente dizia não, e depois ganhávamos a guerra. Pois. Ora bem, como é que nós ganhámos a guerra? Há uma personagem no último conto que solta para lá uns delírios que explica um pouco o que é que poderá ter acontecido, mas isto não é do conhecimento do público desta Lisboa Noir. Os habitantes aqui destes arranha-céus e desta Lisboa seguem a sua vida achando que não há nada de normal com nada. Nós é que temos uma marinha muito poderosa e tivemos uns comandantes e uns generais muito talentosos, mas ainda ninguém parou se calhar para pensar: mas como é que se derrotou a armada inglesa? E há uns indícios que se vão soltando de paranormal, de sobrenatural, de género fantástico, não é? Mas que estão ocultos, porque a dinastia miguelista oculta e esconde. Há um conto também de uma jornalista que ela descobre coisas que não devia descobrir, mas lá está, é aconselhada a ficar caladinha, porque no dia em que abriu o bico aparece a boiar. O anão... Isso é uma coisa que aparece no livro todo, não é? Há sempre coisas que não deviam ser, mas são segredos que talvez não... Há toda uma teia de background, de coisas clandestinas que vão surgindo ao longo do livro, não é? Sente-se mesmo que há um arco grande qualquer, que há uma história qualquer por trás da história. Essa história, esse arco narrativo, esse grande segredo, eu acho que pode ser revelado num segundo volume ou num terceiro volume. Sendo que já está muita coisa revelada aos pedacinhos nestes contos. Há contos que não fazem qualquer menção e que não têm relação nenhuma com isto. Por exemplo, o conto do Gerson é um engenheiro que vem para Lisboa apresentar, não é, o seu super dirigível de guerra, e vemos que há ainda forças que querem que o Brasil seja independente e que são aos olhos dos portugueses, são terroristas, que querem a independência do Brasil. Mas mesmo no conto do Gerson, tu sentes que há ali uma coisa clandestina qualquer a acontecer,
o Santos Dumont foi posto de lado, não se sabe porquê. Exatamente. Ele faz questão de dizer que não foi o Alvarenga que o tramou, digamos assim. É verdade. Mas alguma coisa aconteceu ali também, não é? É verdade. Gerson, o que é que fez o Santos Dumont ser internado compulsivamente assim lá em... Ou é Santos, suposto não sabemos, podemos não saber já, não é? não, o Santos Dumont, ele era um gênio e ele sabia que era um gênio. Tanto na nossa linha histórica como na linha histórica alternativa de Lisboa Noir. E como alguns gênios, ele achou que poderia, estava acima do bem e do mal, que ele poderia falar de coisas que ele achava que eram erradas, ou que pelo menos ele achava que estavam sendo escondidas, e que ele sabia que estavam sendo escondidas, mas ele não sabia bem o teor dessas coisas. Porque, por exemplo, ele tem uma hora que o Alvarenga fala que o Santos Dumont começou a falar que tinha algo errado nos Açores, tinha alguma coisa que foi vista por uma aeronave que sobrevoou, mas que não conseguiu ver muito bem, e que o Santos Dumont começou a querer investigar ou descobrir o que era, e começou a falar e realmente foi afastado. E qual é a melhor? O Santos Dumont era um cara que era um herói da pátria portuguesa, do Império Português. Muito melhor do que então, matar ele. Você vai matar o cara e vai ser uma choradeira tremenda, vai transformar o cara num Marte, você começa a desacreditar o cara. Né? E você começa a dar um remédio para ele começar a ficar meio bobo, meio não falar coisa com coisa, né? Então, é internado. Até o conto do Gerson tem essa ligação a esse arco narrativo de segredos, como o Bruno diz. O da Sónia, não me recordo se tocaste nisso ou não. O facto do Dom Miguel da Sónia, de toda aquilo da ordem do Miguel da Al e não sei o quê, tem logo a ver com isso, não é? Também tem. São Miguel da Ala, sim. Sim. Por acaso, eu queria só voltar aqui atrás nisto da Lisboa e da Lismá. Eu por acaso também quis ambientar o meu conto na Lismá, porque eu sou da Margem Sul. Então achei logo piada que se passasse aqui. E por acaso, Luís, eu acho que não devia parar no Barreiro, devia continuar um bocadinho mais. Mas enfim. Aquilo está a crescer, pode-se estendendo. Portanto, eu não acho assim tão tolo essa dicotomia nos nomes, Lismá, Lisboa. Porque obviamente Lisboa não se chama Lisboa por ser boa, mas tem piada depois ter nascido numa favela na Margem Sul, que em oposição à capital, por ser um lugar tão sinistro para se viver, tão mau, porque se tu vês os contos todos a preto e branco, este lado é todo negro. Não, é tudo mau, não há nada aqui que seja positivo. Portanto, o Lismá, eu acho que assenta como uma luva e não acho nada tolo. Ok, muito obrigado. Fico feliz. Apesar de tu viveres em Lismá, eu fico feliz. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Sejam épicos. Sobre o processo de investigação, como é que é o processo de investigação para uma história alternativa? E gostava de lançar a pergunta primeiramente à Sónia, porque foi precisamente aquela que escreve menos este género, mas que faz romances biográficos e que tem muita experiência também em investigação histórica. Como é que tu desenvolves este processo? Como é que tu encarnas os personagens? E se há conflitos de legitimidade, né, entre o dizer e o assumir e o afirmar quando não se tem tanta certeza? Bom, isso é uma coisa positiva das histórias alternativas. Temos a certeza de tudo. Nós é que estamos a criar o que está a acontecer. Eu tive alguma dificuldade, creio eu, porque não só por estar habituada ao romance histórico, em que eu faço uma investigação muito profunda e tento ser o mais fiel possível à narrativa, ao que aconteceu de facto, e ser fiel aqui é algo muito importante para mim, e aqui é um bocado o contrário, eu tenho que me distanciar o mais possível e depois tinha aqueles tais vícios, digamos, eu cheguei a mandar mensagens ao Luís, exatamente por causa da minha personagem, que é o Dom Miguel III, portanto o Trinete,
do pai da pátria, e dizer, pronto, mas o Dom Miguel teve mesmo tem mesmo o Tenente, que é o Dom Nuno, não podemos fazer não sei o quê, mas pronto, ou seja, descolar-me da realidade e entrar em algo alternativo foi às vezes um exercício mais difícil. E aqui isto pede menos investigação, Luís Filipe. Por outro lado, as personagens que eu utilizo são personagens que eu já tinha estudado antes. Portanto, já tinha a investigação feita, já tinha o trabalho de casa feito, digamos. Então, foi usar aquilo que eu conhecia das personagens que eu utilizei e pô-las neste mundo onde é quase um vale-tudo, desde que a gente seguisse as diretrizes que o Luís Porto Real já tinha estipulado. E tu, Gerson, o que é que tu achas? Bom, quando a gente vai escrever história alternativa, uma boa solução inicial é você montar, ou tentar montar a sua linha histórica alternativa, né? Partindo do ponto de divergência, porque antes do ponto de divergência é fácil, a história alternativa é igual a nossa. A partir do ponto de divergência, ela começa a se diferenciar da nossa linha histórica. No início, é pouco, porque se o ponto de divergência ocorreu em Portugal, digamos, em 1832 ou 83, na Guerra dos Dois Irmãos, na América do Norte, na China, na Europa Central, ainda não havia diferença alguma, ou a divergência ainda não estava afetando esse ponto mais distante. Mas isso é um efeito bola de neve, né? As coisas vão aumentando e no final o mundo inteiro está diferente. Então, o Luís montou uma linha histórica alternativa. A linha histórica alternativa é dele, então ele apresentou para a gente a linha histórica alternativa. São essas coisas aqui que acontecem, aqui está a linha. E a ação tem que se passar há cerca de um século, um pouquinho menos de um século, da divergência, e Lisboa, e consequentemente o mundo, nessa época é assim, 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 assim. Inclusive, o Luís falou, olha, se tem alguma coisa que você não concorde muito ou acha implausível, me fala. Eu falei, olha, a única coisa que eu estou achando que não está muito legal é a época em que Dom Miguel retoma o Império do Brasil. Porque seria muito mais fácil para ele retomar se fosse 5 anos antes do que o Luís estava falando, entendeu? Porque é uma época que o Império do Brasil estava mais frágil. Porque o Dom Pedro I já tinha abdicado, tinha ido para Portugal, perdeu a guerra para o Miguel, e o Dom Pedro II, que era uma criança, não tinha assumido. Então nós estávamos no período regencial, que na nossa linha histórica durou 9 anos, e que houve várias revoltas naquela época que o Império quase se esfacelou. Então uma ideia... Mudámos com a data que tu sugeriste. Sim, exatamente. Foi um input bastante valioso. Porque seria mais fácil, então. O Dom Miguel se alia, de caso pensado, né, com segundas intenções, se alia a esses revoltosos para minar a autoridade central do Império, né? E isso aí até uma explicação que a gente não dá em nenhuma narrativa, não fica claro, mas a reconquista do Império do Brasil foi facilitada por causa essas divisões internas, entendeu? Que seria mais difícil depois que o Dom Pedro II tivesse assumido. Essa explicação poderá vir num segundo conto. Assim, não é? Foi. Reforçar isso. Passar, né? Exatamente, passar, exatamente. Porque também eu li todos os contos de novo quando eu recebi o Lisboa no Ar. Mas eu já tinha lido os contos, 5 dos contos do Luís, eu já tinha lido antes de escrever o meu, né? Inédito mesmo para mim foi o conto da Sônia, né, e os outros 2 contos do Luís, e mais aquele conto final, que na verdade é escrito pela menina bobeira, né? Que na verdade é do Luís também, né? Que é um conto que sai um pouco, mas não sai tanto assim, porque é um conto escrito por uma personagem da linha histórica alternativa, né? Que inclusive dá um insight porque vai acontecer o destino final do anão detetive privado, né? Então,
Mas foi por aí, então. Eu notei, lendo pela segunda vez as histórias do Luiz, eu vi que ele fez algumas modificações e algumas inserções. Ele fala da terrorista brasileira, ele fala também. Os dirigíveis passam. Certa classe de dirigível passa a se chamar Santos Dumont, né? Sim. Isso é uma coisa, por acaso agora surgiram duas perguntas que eu queria mesmo fazer. Uma era sobre o Falcão Lusitano, mas já voltamos a ele. Mas outra era, Luís, que eu acho que tem de ser prévia, que é, tu tens uma panóplia interessante e bastante variável de personagens, todas elas a trabalhar em coisas que têm impacto umas nas outras, mas são bastante diversas e bastante interessantes. Queres falar um bocadinho das tuas personagens? Opa, foi a parte mais gira, foi criar os personagens. Eu sabia que precisava de um detetive. Epá, eu imaginei um detetive anão, porque imaginei o Tyrion Lannister, obviamente, sendo que até o rosto dele não tem nada a ver, porque eu fiz ilustrações do Ulisses Garcia e não tem nada a ver, mas epá, assim, a personagem do anão, realmente eu aprendi com o Martin que dá para fazer uma personagem muito interessante, porque não? Como podias fazer com um gigante. Epá, e um detetive anão levanta uma série de problemas engraçados que ele próprio menciona quando está a falar sobre a sua experiência de vida. Eu tinha que ter um escritor de pulp. Tinha que ter um escritor de pulp, e pulp tinha que ser um género que se vendia nos quiosques de Lisboa, tal e qual como se vendia nas tabacarias americanas. E achei engraçado ser uma rapariga que teria que escrever com pseudónimo, obviamente. Não com um, mas com vários, como eles faziam naquela época. Ser filha do comissário-geral da Polícia Civil só levanta... torna a coisa mais interessante, porque ele é uma figura alta do Estado, quer dizer, do aparelho miguelista, e ela tem que guardar ela não é uma mera secretária que escreve pulp ou uma mera esposa do médico, não, ela é filha do comissário-geral, ela tem acesso à documentação oficial, que aliás ela dá-lhe mau uso num dos contos, como poderão ver. Depois, os circos de horror, os freak shows, também é uma coisa do meu imaginário dos anos 20, anos 30. E a Petra Mil Homens, é aquela... Inspirei-me bastante numa série que eu já falei muitas vezes aqui, que volto a recomendar, porque a seguir à Guerra dos Tronos é a melhor coisa que já foi feita para a televisão, que é o Arcane, baseado num jogo da trampa, que eu não perderia 5 minutos a jogar aquele jogo, mas a série foi escrita por génios, e eu já vi 2 ou 3 vezes, e se eu quero chorar um bocadinho, faço com a minha filha, vou ver os certos da série, e começo a sentir os olhos a lacrimejar, porque aquilo mexeu comigo. Então eu peguei na Petra Mil Homens, que o feedback que eu tenho tido é uma das personagens favoritas. Adoro o anão está em primeiro lugar, pronto, isolado. Mas a Sara Lobeira, que é a miúda, a filha do comissário, e a Petra, e a relação que se cria entre elas duas, porque uma é uma privilegiada de Lisboa e a outra é uma underdog de Lismá, com origens completamente diferentes, com vidas completamente diferentes, mas o destino une-as ali por momentos, e depois há 2 contos em que elas entram e aquilo não acaba da maneira mais feliz, sem estar a dar spoilers, mas há uma história para contar, e toda a gente me diz, eu quero saber o que é que aconteceu com elas duas. Portanto, tenho imenso feedback para essas 2 personagens. Depois, tinha que ter um vigilante mascarado. Lisboa tinha que ter um Batman. Já que esta Lisboa Noir é uma espécie de Gotham, então fui buscar o Sem Pavor, que é um nome que eu adoro, porque o Sem Pavor era um caudilho do Afonso Henriques em 1100 e tal. Era um caudilho que conquistou Évora e uma série de praças fortes no Alentejo. E sempre adorei o nome Sem Pavor. E sempre quis escrever um romance sobre o Sem Pavor. Nós temos até um livro na editora, um romance histórico, que chama-se mesmo o Sem Pavor, que é do António Costa Neves, porque eu percebi que nunca ia escrever esse livro. Não é? Mas aqui tens um vigilante mascarado, com fedora, óculos de aviador, vestido de negro, com cinto cheio de gadgets. A identidade secreta dele, obviamente, ele é um milionário. Ele é descrito nos contos que ele tem propriedades nas colónias todas, seja diamantes no Brasil, nas colónias espanholas tem criação de gado, em África ele é um multimilionário. Sabemos muito pouco, sabemos que o quartel-general é um navio que está ancorado numa doca que está completamente rodeada de edifícios abandonados, mas tudo aquilo lhe pertence, portanto é intocável, e essa personagem tem que ser desenvolvida.
E depois temos a Lois ele- Lane. E mais um que tem um segredo e Sim, planos maquiavélicos, talvez. exatamente. Ele tem um ódio à dinastia miguelista, porque a dinastia miguelista matou-lhe a família toda, e nós depois no conto percebemos como e quando, fui buscar mais um elemento histórico que encaixou. Depois tem que haver uma Lois Lane, tem que haver aquela jornalista intrépida do Super-Homem, que é a Lana Bronze. Ela é meia mulata, é filha de uma mulata de cabaré e de um milionário qualquer que nunca chegamos a perceber bem quem é, mas ela é uma jornalista que não tem medo de nada, trabalha para o Diário de Notícias, que é um jornal que já existia, era o maior jornal da época na realidade, portanto neste mundo alternativo também era, e ela realmente não tem medo, investiga, escreve sobre todos, ela tem uma paixão pela figura do Sam-Pavor, quer conhecê-lo, mas nunca consegue, até que finalmente talvez consiga ou não vou dar spoilers. Epá, e depois há outra personagem que eu escrevi como uma personagem menor, mas muita gente tem-me falado bem dela, que é o Carrasco, que é o meu Punisher da Marvel. É um indivíduo que a família foi toda assassinada numa luta entre criminosos e que ele enlouqueceu e está doente e lá está, ele toma umas drogas que também têm ligações a todo este grande arco narrativo. Ele era um casco negro são as forças de elite da Marinha, que são tipo os comandos ou os rangers da época. Portanto, isto está tudo interligado e são 6 personagens, são 3 personagens masculinas, o anão detetive, o vigilante mascarado e o Carrasco, e depois 3 personagens femininas. Aqui não me podem acusar de ser não ser completamente... Mas olha, tu disseste que a Petra Mil Homens aparece em 2 contos, mas também aparece no da Sónia. É verdade. O que é da Petra, Sónia? Sim, foi mais uma oportunidade de fazer encaixar os contos uns nos outros. Também foi se calhar é das minhas personagens favoritas, não sei, porque as personagens criadas pelo Luís têm todas um encanto que nós, se começarmos a pensar, esta é a minha personagem preferida, não, se calhar é esta, não, é outra, então não sabemos bem, mas achei que uma vez que o meu conto se passa muito na Lismá, que eu teria que ficar com essa personagem teria que entrar no meu conto, e foi muito por aí. Ela é o underdog, ela é uma pessoa que se move naquele submundo de uma forma, portanto, como um rato, como eu digo, portanto, ela move-se ali, está em todo lado, mas ninguém dá por ela, apesar dela ter um aspecto um bocado diferente e de até portanto, fazer parte do freak show. Por outro lado, o Lismaia toma aquela... Quando não está no show, ela até passa por ali como mais uma pessoa pertencente àquele mundo. E, portanto, ela acaba por ter um papel também no meu conto, não um papel muito importante, mas como é uma personagem que eu gostava e eu estava no habitat dela, tinha que a trazer para aqui. É verdade, aparecem 3 contos, é verdade. Olha, posso fazer ainda, Luís Filipe, antes de passar para ti, posso ainda fazer uma pergunta sobre, então, até porque também é para ti esta pergunta, não é? E falem-me lá do Falcão Lusitano. As últimas páginas do livro são umas crónicas que vêm num pasquim. O que é o Falcão Lusitano? Luís Filipe Silva, o que é o Falcão Lusitano? Bem, no universo do Pulp Fiction, e presumo que aqui se tenha repetido, é uma revista do António Assunção, que basicamente foi montada para reproduzir aquilo que havia nos Estados Unidos na época. Esse personagem tinha sido um jornalista que viajou para os Estados Unidos e trabalhou lá, gostou daquele tipo de ficção e trouxe essa ficção para Portugal e montou toda uma indústria de ficção de polpa em Portugal. Neste universo alternativo em que Nova Iorque é Lisboa, o Luís Corte Real pegou nessa ideia e desenvolveu-a de uma outra forma. Tu queres também contar em que ponto é que o Falcão aqui entra, se temos também o António Assunção, ou ainda não fomos a esse detalhe? Não fomos a esse detalhe. A Falcão Lusitano é uma revista de pulp.
como há muitas outras, eu fui buscar os nomes que nós utilizámos naquela antologia que fizemos há muitos anos e repliquei aqui os nomes dos autores e das revistas, fui roubar tudo o que estava lá para fazer esta ligação. A Falcão Lusitano é uma espécie de uma Weird Tales portuguesa, e onde a Sara Lobeira, aquela figura assim sonsinha que se veste como professora de catequese, segundo dizem os personagens que se cruzam com ela, escreve os seus contos, às vezes eróticos, contos de detetives, contos de piratas, contos de tudo e mais alguma coisa, até de cowboys, se lhe encomendarem, e onde ela escreve depois um conto que aparece como uma versão facsimilada no final, nos anexos, que a minha filha, por exemplo, acabou de ler, viu anexos. Pronto, o livro acabou. E emprestou o livro à avó. E eu disse, filha, tu leste depois o último conto, que é dos anexos. Os anexos são para ler. Estava lá um conto, os anexos são para ler. Os anexos, está um conto, que é uma edição, faz uma facsimilada da revista, ambientada naquela Lisboa, escrito pela Sara Lobeira, onde o leitor é levado a crer que aquilo parece uma premonição para uma das personagens principais do livro, não sabemos se será assim ou não, mas pronto, como a Falcão Lusitano há outras revistas, os pasquins estão cheios de revistas de pulp, o nosso detetive, que não lia nada para além do jornal de futebol, de repente começa a ler revistas de pulp porque fica apaixonado por aquela escrita rápida e cheia de ação e cheia de miúdas descascadas e monstros, e depois os Flash Gordons da época e aquelas personagens todas que vêm dos anos 30. Eu quis homenagear essa antologia, repescando, portanto, esse imaginário todo, em vez de estar a criar tudo de raiz. Acho que foi muito mais giro e buscar. Não chego ao ponto, portanto, de falar, porque quem conhece os anos de ouro da Pulp Fiction portuguesa, que eu tenho aqui ao meu lado, até vou aqui roubar e mostro já, que é este livro, que tem aqui o Sombra, não é? O Shadow, não é? Acho que é o nome deste dentro de um táxi lisboeta. Todo este livro é uma edição facsimilada, não dá para ver, mas é tudo facsimilado, é uma trabalheira dos diabos a paginar isto. E isto já saiu há muitos anos, já está esgotado há muitos anos, e foi um projeto muito giro, e diferente, nunca mais fez nada assim. E a Falcão Lusitano era uma de muitas revistas, e tinha que trazer esse universo para esta Lisboa, não há? Eu até podia dizer que se o Pulp Fiction foi uma história alternativa em primeiro grau, que se baseia muito na nossa realidade, mas em que o Pulp Fiction foi de certa forma abafado pela censura do regime no final de várias décadas. Aqui no Lisboa Noir é o Pulp Fiction que basicamente extravasa das páginas, né, e contamina a própria cultura portuguesa. E isso realmente acaba por ser fascinante, como é que, até em termos metaliterários, né, se consegue dialogar entre aquilo que é depois a realidade desse mundo e depois a ficção que está mais próxima desse mundo nessa história alternativa do que estaria no nosso. Já agora só uma à parte, é verdade os rumores de que Sara Lobeira poderia ser um pseudónimo da Sónia Louro, já que ambos começam pelas mesmas letras. Isso é um rumor, a sério? Acabou de ser inventado. Acabou de ser criado. É isso que eu ia dizer, que tinha acabado de ser inventado, mas bem visto. Eu já havia percebido também. Porque como eu recebi o livro e comecei a folhear, aí eu li muito rápido. Mas a Sara Lobeira é personagem, tem um conto dela aqui. Ah, não, é autora, outra autora convidada, tá. Aí depois, quando eu chego no final, aí encontrei realmente um conto da Sara Lobeira. Pô. Olha, não tinha passado essa pela cabeça, mas pronto, eu aceito os rumores todos. Olha, eu acho que já estamos a chegar ao fim. E então e o futuro, Luís? Tu falaste um bocadinho sobre isso? Estás a pensar fazer mais o Lisboa Noir? Olha, eu comecei por dizer que realmente era um projeto menor. Pronto, o Benjamin Tormenta, para mim, é a minha personagem, é o meu universo. Quero escrever muito um terceiro livro. Já tenho um segundo conto escrito, já tenho mais de 100 páginas para esse terceiro livro. E fui escrever o conto do Benjamin Tormenta porque tive 6 meses a escrever isto. Este até escrevi relativamente rápido.
mas com um estilo completamente diferente do Benjamin Tormenta. É uma escrita mais pulp, mais rápida, mais leve. Eu às vezes punha-me a fazer descrições complexas e depois lembrava-me, pá, calma, isto não é o Benjamin Tormenta, deixa-me cá refazer esta descrição que está muito pesada e está muito palavrosa. Mas quando acabei o Lisboa Noir, lancei-me a escrever um New Adult, que escrevi, pá, umas 60 páginas, e depois comecei a ter medo de já não saber escrever Benjamin Tormenta. Então disse, deixa-me parar tudo, deixa-me escrever um conto do Benjamin Tormenta para ver se eu ainda sei escrever daquele estilo específico. Epá, e escrevi, custou, tive 4 meses para escrever um conto de 60 páginas. Eu também ando com pouco tempo e pouca vontade de escrever, e o conto foi arrancado a ferros. Foi mesmo, obriguei-me a acabar o conto. Entretanto, Lisboa Noir, como eu dizia, ganhou epá, eu via como um filho menor, um enteado, estás a ver? E foi ganhando peso. Eu fui gostando cada vez mais das personagens, fui gostando cada vez mais do resultado final. As colaborações também acrescentaram imenso valor ao livro. E se calhar eu, antes de ir para um Tormenta 3, deveria ir para um Lisboa Noir 2. Acho que faria mais sentido. Até porque eu acho que o Lisboa Noir é mais acessível ao grande público. Não é tão nicho do nicho. As vendas dirão, pronto, ainda é muito cedo para saber. Mas a história está. Só há perguntas neste livro, não há respostas. E eu acho que era bom haver um segundo volume que começasse a dar algumas respostas, continuasse a desenvolver estas personagens. Por que não criar 2 ou 3 personagens novas que também se ambientam aqui? Portanto, sem dúvida, se tinha que acontecer alguma tragédia para não haver um Lisboa Noir 2, não digo para o ano, mas talvez em 25. Para o qual, volto a dizer, vocês os 4 estão convidados. Era muito giro voltar a ter a Maria Elisa, voltar a ter o Fernando Pessoa, com aquelas características que tem neste livro, que são muito giras, e o efeito que produzem nas pessoas que estão à volta dele, o desespero, não é? Que produz, com quem está a falar com ele, vira-se de costas, e depois, quando volta a falar, já está com outra pessoa. E depois, o Luís é um mega fã também de pulp. O Bruno é um escritor de ficção científica com bastante experiência. Era muito giro ver o que é que vocês iam fazer aqui. E eu gosto destes universos partilhados. Eu acho que só enriquecem o livro. Portanto, sem dúvida, gostava muito. Eu coloquei este subtítulo, era para se chamar só Lisboa Noir, e eu coloquei o Ano Louco de 1928, porque eu pensei logo, vai haver um segundo volume. Como é que eu vou se chamar ao segundo volume? Lisboa Noir 2? Não. Lisboa Noir, o segundo há de ser o Ano Negro de 1929. Já tem título, porque vai passar-se um por ano. Este começa em meados do ano e acaba no final. Aliás, acaba com o anão a ouvir os foguetes da passagem de ano, encolhido na cama, cheio de medo, a pensar se vai demorar muitos dias. Portanto, sim, sem dúvida, tem que haver um segundo volume. Toda a gente me está a pedir um segundo volume naquele grupo de leitura. O que é que vai acontecer? Mas, então, a jornalista não vai descobrir a entidade secreta do seu pavor? E a Sara e a Petra? Isto fica assim? Epá, toda a gente faz perguntas, portanto é bom sinal. Então, e vocês, Gerson e Sónia, o que é que vocês estão a trabalhar? Qual é o vosso futuro nos meandros da ficção? Eu estou trabalhando atualmente numa história de ficção científica bastante católica, em que uma nave estelar vai implantar uma colônia em Alpha Centauri, e lá pelas tantas a Terra, né, o sistema solar, para de falar, para de transmitir para eles. E quando eles voltam, eles querem saber o que aconteceu, que a pátria-mãe deles parou de falar com eles, né, então eles iam ficar lá, mas uma tripulação esqueletal volta para o sistema solar para saber o que houve, e quando volta, a Terra e o sistema solar está sendo governada por Deus, que é uma inteligência artificial super poderosa, em que, se os seres humanos se portarem bem, vão para o céu. Ou seja, vão para um paraíso virtual, ficam vivendo lá a bem-aventurança eterna. Se portarem mal, vão para o inferno, que ninguém sabe bem o que é. Pode ser um espaço virtual de danação eterna, ou simplesmente a não existência, né? Porque, segundo algumas versões teológicas mais modernas, o inferno seria apenas a ausência de Deus, né? E Exato. um dos personagens principais, uma das personagens que conta a história, ela está no purgatório. Purgatório é a Terra, porque se você não é bonzinho o suficiente para ir para o céu e não é malzinho o suficiente para ir para o inferno, você reencarna
no seu próprio corpo, o programa te gera um corpo igual para você e você vai ter uma segunda vida. Só que ao contrário da reencarnação budista e etc e tal, você se lembra, lógico, não faz sentido você ter uma segunda vida para tentar melhorar se você não se lembra dos erros que você praticou na primeira vida. Né? Então, é essa a história. A humanidade, o pessoal que voltou para a Terra já tomou uns tecos lá que o programa gigante, o programa Deus está tentando destruir, porque não quer que ninguém volte para se meter no universo dele, né? E por enquanto, a história está no início, aparece a terapeuta, que é essa que já está na segunda vida, que ela é meio questionadora, e a esposa dela reclama que, olha, se você continuar assim, você vai acabar indo para uma terceira vida, coisa pior, a gente não vai poder ir para o céu junto e gozar da bem-aventurança eterna. Grande viagem. E o nome da história é Novas do Purgatório. É título provisório. Né? O Luiz sabe como é isso. O Luiz Felipe tem sabe. A gente cria o título, depois a tendência é mudar várias vezes até chegar à versão que publicaram. Mas também, se você cria um título, pelo menos um título provisório, às vezes você não consegue andar. Né? Mas é um bom título. Sónia. Então, eu não estou propriamente a escrever alguma coisa neste momento, estou sobretudo a ler muita coisa, ou alguma coisa neste momento. Estou a ler coisas diferentes, porque estava a pensar talvez também mudar do romance histórico para outra coisa, que eu ainda não queria muito revelar, porque ainda não li tudo o que havia para ler, ainda não tomei uma decisão e, portanto, ainda não queria fazer grande... Eu ando a chatear a Sónia. Eu ando a enviar livros. Ele é o culpado. Ando a chatear e enviar livros. Ele aqui numa analogia ao mundo do Gerson, ele é aqui este Deus que também está a mandar para uma outra vida. Eu ainda estou a ver se, enfim, lá está, não faz sentido irmos para a outra vida sem conhecermos os erros que cometemos na vida prévia e sem um caminho delineado para a segunda vida. É um pouco por aí. Então, pronto. Sou eu na minha segunda vida e o Deus Luís Corte Real. Era bom. Luís Filipe, o que me dizes? Passamos o controle outra vez ao Luís Corte Real? Acho que já temos aqui um bom episódio. Olha, foi muito giro. Gostei muito de juntar a equipa toda, que nós não sabíamos se era possível, porque a Sónia ia estar com o filho hoje sozinha e o Gerson está no Brasil num horário completamente diferente. Mas conseguimos juntar todos. Gostei muito de vos ter neste livro. Gostei muito do episódio de hoje. Obrigado, Bruno e Luís, pelas perguntas. Eu sei que... E conto com vocês no próximo livro, ok? Como temos mais tempo, vamos trabalhar com mais tempo desta vez, porque vocês estavam a trabalhar para outro projeto da saída de emergência. Quando eu vos desafiei para isto, também vos tinha desafiado para um projeto que está a ser organizado pelo Hugo van der Ding sobre os fins do mundo. É um projeto muito giro. E o Bruno e o Luís não conseguiram escrever para os dois projetos, mas da próxima vez conto com vocês e pronto. Vou-me despedir então de quem está em casa. Pessoal, muito obrigado por verem o Bancast, obrigado a quem já leu Lisboa no Ar ou quer ler, e vamos vendo por aí e vemos-nos daqui a 15 dias, de certeza. Acho que quem não leu vai ficar a querer. Eu espero que sim. Honestamente, tenho tido bons feedback, mas isto obviamente cada um tem o seu gosto. Pessoal, muito obrigado e até daqui a 15 dias. E acho que vamos ser interrompidos pelo meu filho que vem aí. Diz amor! Já se foi embora. Vamos ter que cortar isto. Ele tanto pode aparecer aí como não pode. Eu vou retomar do início, ok? Olha, eu agora estou a gravar, está bem? Então vá, corta.